Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 4, versículo 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 17. A mensagem de Jesus focalizava a chegada iminente do reino dos céus, o arrependimento que essa mensagem demandava. Ver capítulo 3, versículo 2, capítulo 10, versículo 7. Está próximo, ou é chegado, ou vem em breve. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Estudo do capítulo 4, versículo 17. Mateus resume a mensagem de Jesus com as palavras idênticas que usou para introduzir a pregação de João, capítulo 3, versículo 2. Porém, no capítulo 11, do 16 ao 19, marca uma diferença importante entre os dois. Daí em diante, Jesus começou a... Marca o fim da primeira sessão principal de Mateus e o início da terceira e última sessão principal, conforme o capítulo 16, versículo 21. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, marca um importante e decisivo momento na narrativa de Mateus, conforme o capítulo 16, versículo 21. Indicando que os preparativos para o ministério messiânico de Jesus estão concluídos. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de Jesus se baseia na mensagem de João Batista. Veja nota do capítulo 3, versículo 2. O que diz a nota do capítulo 3, versículo 2? Arrepender-se ou mudar a mentalidade. No Antigo Testamento, exigia uma mudança na atitude de uma pessoa para com Deus, a qual impactava suas ações e escolhas de vida. Envolvia a ideia de dar meia volta, isso é, voltar-se para um diferente modo de pensar e viver. Os habituais sinais externos e arrependimento incluíam orações e contrição, confissão e renúncia do pecado. O termo Reino dos Céus é encontrado apenas no Evangelho de Mateus, mas é compatível com o termo Reino de Deus, encontrado em outros evangelhos, conforme Mateus capítulo 19, versículo 14, Marcos capítulo 10, versículo 14. Está próximo. O reino dos céus está próximo dos homens na pessoa de Jesus, o Messias, que em breve seria revelado como Filho amado do Pai, em Mateus capítulo 3, versículo 17, e começaria ele mesmo a proclamar essa mensagem de arrependimento, pois está próximo o reino dos céus. Aí aqui ele está mandando ver outra nota. Veja a nota do capítulo 4, versículo 17. Aqui João chama as pessoas a remover de suas vidas os obstáculos que podem impedi-las de receber o Messias e seu reino. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 17. Daí por diante. Essa frase, que ocorre também em capítulo 16, versículo 21, marca um momento decisivo de transição do período de preparação para o período de ministério público de Jesus. Seu reaparecimento no capítulo 16, versículo 21, assinala uma mudança no ensino de Jesus, da vinda do reino para o sofrimento do rei. Arrependei-vos. Ver nota teológica arrependimento na página 1964.
Nota de arrependimento na página 1964. A mensagem inicial de João Batista, que serviu como arauto de Jesus, era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Esse chamado ao arrependimento era um apelo urgente aos pecadores. Ninguém que se recusa a se arrepender pode entrar no reino de Deus. O arrependimento é um pré-requisito, uma condição necessária à salvação. Na Escritura, arrependimento significa passar por uma mudança de pensamento. Nessa mudança de pensamento, não é uma mera alteração de opiniões secundárias, mas, sim, de toda a direção da vida da pessoa. Envolve a conversão total do pecado, voltando-se para Cristo. O arrependimento não é a causa do novo nascimento ou regeneração, é o resultado ou fruto da regeneração. Embora comece com a regeneração, o arrependimento é uma atitude e uma ação que tem de ser repetidas durante toda a vida cristã. Quando caímos no pecado, somos chamados a nos arrepender, pois somos convencidos de nosso pecado pelo Espírito Santo. Os teólogos estabelecem distinção entre dois tipos de arrependimento. O primeiro é chamado atrição. Atrição é uma espécie de arrependimento falso ou espúrio. Envolve o remorso causado por temor de punição ou por uma perda de bênção. Esse foi o tipo de arrependimento que Esaú manifestou em Gênesis capítulo 27, do versículo 30 ao 46. Ele se entristeceu não porque houvesse pecado, mas sim porque havia perdido seu direito de primogenitura. A atrição é, portanto, o arrependimento motivado por uma tentativa de escapar do inferno ou de evitar punição. Por outro lado, contrição é o arrependimento verdadeiro e santo, é genuíno, inclui um remorso profundo por haver ofendido a Deus. A pessoa contrita confessa aberta e totalmente seu pecado, sem tentar desculpá-lo ou justificá-lo. Esse reconhecimento do pecado é acompanhado da disposição para fazer restituição, sempre que possível, e da resolução para se afastar do pecado. Esse é o espírito de arrependimento que Davi exibiu em Salmos capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmos, do capítulo 51, versículo 10 e versículo 17. Quando o arrependimento é oferecido a Deus num espírito de verdadeira contrição, Deus promete perdoar-nos e restaurar-nos a comunhão com Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 4, versículo 17. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Vamos para o estudo? Estudo o capítulo 4, versículo 17. Sobre o significado das palavras, a partir desse tempo, Jesus começou a ver estrutura na introdução a Mateus. A mensagem de Jesus era idêntica à mensagem proclamada por João Batista antes de sua prisão. Isso identifica Jesus como aquele que viria após João, capítulo 3, versículo 11, a quem o Batista havia identificado a partir de Isaías, capítulo 40, versículo 3, como o Senhor, o próprio Deus. Ver nota em Mateus capítulo 3, versículo 2. A nota do capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: a mensagem de João focaliza o arrependimento e a vinda do reino do céu. Jesus enfatizou a mesma coisa desde o início de seu ministério. Ver nota no capítulo 4, versículo 17. O reino é definido como o governo que Deus exerce por meio da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. O chamado arrependei-vos significa que devemos abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado.